Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Just Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Fala, turma! Como é que estamos? André Colares aqui, fundador do Mind Just, para mais um podcast. A Defesa Tem a Palavra. Hoje com um convidado muito legal, um cara que é amigo, um cara que me recebeu em Brasília muito bem. E hoje nós vamos bater um papo sobre um tema interessantíssimo. Antes, só quero apresentar essa fera aqui. Vamos lá. Com quem que a gente está falando? Nós estamos falando com um advogado, criminalista, que é mestre em Direito pelo IDP, que, nesse momento, atualmente, lidera aqui a comissão presidente da Comissão da Advocacia Criminal do DF. É um cara que advoga para muitas empresas legais. Eu até anotei aqui, porque algumas empresas eu não conhecia, apesar da relevância. Advoga para Eneva. Advoga para Verisuri, que são empresas listadas em bolsa. Já imaginou você advogando para uma empresa listada em bolsa? Que coisa bacana. Tem mais. Advoga para uma grande construtora aqui de Brasília, que talvez você conheça, que é a Vilela Carvalho. Advoga para a Intelis, que é a associação dos agentes da ABIN, é isso? Então, um cara muito especial. E esse cara é o Bernardo Fenelon. Tem mais 2 coisas que eu não mencionei, mas estão aqui anotadas. Também é doutorando em Direito Constitucional pelo IDP. E recentemente eu acompanhei pelo Instagram, pelas fotos, fez uma certificação em negociação em Harvard. Estava até comentando aqui da dinâmica, enfim, como é que funciona a dinâmica de estudo ali, muito legal. Vamos falar sobre isso hoje. Quem é esse cara? Mais uma vez, Bernardo Fenelon. O papo hoje vai ser de alto nível, né, João? Fala aí. Não, é bom que é um assunto que não é comum, né? A gente falar sobre negociação, então vai ser muito bom, cara. Principalmente pensando aí nos institutos negociais, no processo penal, pensando... João, não é negociação não, nós vamos falar sobre estruturação de escritório. Não, mas um pouco do curso que você falou que ele fez. Sim, então do curso. É um tema interessante também. Galera, só fazer um disclaimer, o Bernardo é especialista em negociação também. Tem aí, enfim, várias coisas. Já escreveu livro sobre colaboração premiada, etc e tal. Então o João não tá ficando doido aqui, não. Só pra você... Hoje nós vamos falar sobre estruturação de escritório. Que fique claro. João, me desculpa. Mas isso aí, vai ser um papo excelente, meu cara. E muito obrigado por estar aí, viu? Mas para estruturar escritório tem muita negociação. Faz sentido. Né? Então não tem como fugir dessa pauta. Irmão, obrigado, tá, cara, pela sua presença. Prazer gigantesco para nós tê-lo aqui. João, eu agradeço imensamente o convite. Sou um grande admirador do trabalho de vocês. Acho que o Mind Just tem revolucionado a comunicação e o networking da advocacia criminal. A gente já teve a oportunidade de falar disso em outras oportunidades. Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês para, de alguma maneira, poder contribuir, né, com essa nossa classe, né, com a advocacia criminal. E principalmente para fugir um pouco de tema teórico, de tema técnico. Até quando a gente conversava sobre o convite, sobre o que possivelmente falar, eu trouxe justamente essa ideia porque eu acho que a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita técnica, muita teoria, se explora muito isso, mas a nossa classe é uma classe que não é privilegiada, e vejo até por um motivo bem lógico, em entender o background, o back-office de uma empresa, né? Porque um escritório de advocacia não deixa de ser uma empresa. E isso é meio óbvio, né? Porque escritórios de advocacia criminal tendem a ser bancas muito pequenas. Então, é muito normal aquele cara que vem do civil, vem do tributário, vem do administrativo, que ele tenha passado por algum grande escritório, tenha colhido ali as suas experiências e, posteriormente, ele acaba aplicando aquilo na prática quando ele abre a própria banca. Na advocacia criminal, isso não tende a ser a realidade.
as grandes bancas de advocacia criminal, no fundo, são pequenas, né? São boutiques. São. Mas não deixam de ter um trabalho imenso em sua estruturação, né? Como fazer isso andar. Então, esse assunto realmente é algo que eu fico muito feliz de poder contar um pouco da nossa história, da história da BFA e tentar ajudar o maior número de colegas que estão hoje sonhando em abrir um escritório. Fantástico, cara. Só pra gente colocar todo mundo na mesma página. Qual que é o nosso objetivo aqui, pessoal? Nosso objetivo é falar desde o advogado que está sem escritório, sem estrutura física, pro advogado que muitas vezes está trabalhando em um outro escritório ainda e sonhando com o seu, já projetando o seu. Fala para aquele advogado que já começou a crescer, às vezes está você e uma secretária, você, uma secretária e um estagiário. Para aquele que está com você, uma secretária e um estagiário e já gerenciando um advogado. Você que já está com uma equipe. Você que já está começando a pegar bons casos, ganhar dinheiro, está pensando, pô, será que eu meto uma puta estrutura? Será que isso não vai aumentar muito o meu custo? Eu tô com medo. Tô gastando hoje em dia tantos mil de custo. Uma casa vai me levar para tantos mil de custo. Uma puta sala vai me levar... E aí, será que a minha receita vai crescer proporcionalmente? Por todo esse caminho o Bernardo passou. Trabalhou em grandes bancas, já trabalhou sozinho com secretária, sozinho sem secretária, e agora tem uma super estrutura muito legal, que eu já tive o privilégio de conhecer, com 2 salas de reuniões, uma sala super legal, com auditório, com controle, com estagiário, com consultor, com associados, numa casa super legal aqui em Brasília. E nós vamos traçar esse passo a passo para você chegar na sua casa, para você chegar na sua grande sala. E o Bernardo que vai te ajudar com isso aqui. Então, meu irmão, primeira coisa que eu queria extrair de você aqui, para o pessoal conhecer, como é que foi a sua trajetória? Pô, já montou a banca de uma vez, trabalhou no escritório, como é que foi... Pô, desde o início ali, formou, foi trabalhar com alguém, já estava no escritório, só para o pessoal entender e a gente ir fazendo o link da sua trajetória com a decisão e a estrutura que você foi montando para ir construindo o que você tem hoje. Sim. Enfim, minha história, basicamente, ela se inicia integralmente no direito penal. Então, já no primeiro semestre da faculdade... eu começo a trabalhar com direito penal. Fui estagiário de um dos grandes advogados criminalistas lendários aqui do Distrito Federal, que é o Dr. Raul Livino. E lá eu acho que eu trouxe um pouco da bagagem do que é não ser advocacia criminal Nutella. Sim. Então, assim, a essência desse início de entender o que é um escritório de advocacia veio bem de uma advocacia que adveio da raiz, né? Porque o Dr. Raul é um grande tribuno, fez júris super famosos, então pude começar dessa maneira. Na sequência, eu sinto que vem ali uma necessidade de ter maior contato com o volume processual, peças. Então, Sim. passei um ano e meio na Defensoria Pública. Legal. E lá... E fiquei única e exclusivamente com uma defensora, né? Ficamos um bom período na primeira vara de entorpecentes, aqui do TJDFT. E, posteriormente, ela ganha a promoção para a 7ª vara criminal. Então, entendi um pouco ali do que era o universo da legislação de drogas e depois um pouco do comum como um todo. Quando eu já estava me sentindo, digamos... preparado ali no sentido de já estava achando que era advogado, né? Ali por volta do 6º semestre, eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 criminalistas gigantes que até estiveram aqui com vocês, né? Que é o Pedro Veloso e o Tiziano Figueiredo. E lá tive uma escola incrível, né? Fiquei lá até me formar. Logo depois que eu passo na OAB, eu acabo saindo. Mas foi uma grande escola. Por quê? Porque, sem dúvida alguma, é um escritório que detém um lado técnico muito sólido e, ao mesmo tempo, detém um lado inventivo, comercial, muito à frente do tempo. E eu acabei tendo essa experiência.
Então, como administrar o volume processual, como redigir as melhores peças, qual tipo de conteúdo, qual tipo de texto. Foi, sem sombra de dúvida, uma grande escola. Então, devo muito esse início da trajetória tanto ao Pedro quanto ao Tiziano, mas principalmente ao Tiziano, porque durante os quase 2 anos e meio que eu fiquei no escritório, acho que 70% desse tempo, o escritório era só do Tiziano. Aí, posteriormente, o Pedro acaba se juntando e virando formalmente sócio da banca. E aí saio, né, do escritório e conheço já o conhecia, mas não o conhecia profissionalmente. Veio uma aproximação com o Daniel Gerber, que é o meu grande mentor, sem nenhuma dúvida. O Daniel Gerber, ele era sócio do escritório do Dr. Eduardo Lúcio Ferrão, aqui em Brasília, que, sem sombra de dúvidas, até hoje é uma das maiores bancas, boutiques, que tem diversas áreas, e uma dessas áreas era o direito criminal. E eu acabo sendo contratado pelo Daniel num período de transição, porque ele já estava saindo do escritório do Ferrão para abrir o próprio escritório, né? Então, eu acabo fazendo essa transição com o Daniel, viro sócio do Daniel, ficamos juntos quase 5 anos, e foi muito bacana, porque o Daniel já tinha uma banca no Sul muito consolidada, mas a banca em Brasília, a estrutura de escritório, a estrutura de sistemas, foi algo em que eu participei diretamente, né? Porque eu, até por ser ali o sócio mais novo, era quem acabava tendo que abarcar todas essas responsabilidades. E depois, no final do ano de 2017, eu decido fazer um voo solo. Eu já tinha alguns clientes, né? Já tinha... Quantos anos de advocacia você já tinha? André, acho que 5. 5 anos de advocacia. 5 anos. E uma experiência Mais que você que isso. já estava acumulando de uns 3 escritórios? Foi o De Raul? A gente pode considerar a defensoria um grande escritório, Sem né? dúvida. O maior de todos, né? O maior de todos. Do Raul Livino, da defensoria, depois do escritório do Figueiredo Veloso, e posteriormente esse período de transição ali, de sair do escritório do Dr. Ferrão, mas já ciente de que o Daniel abriria a própria banca. Então, 5 anos de advocacia, mais 10 anos de vivência na prática jurídica. Na prática total. E a gente sabe, assim, e é uma realidade que poucas pessoas exploram, que muita gente começa a se envolver com a advocacia, que eu não estou falando propriamente da advocacia criminal, mas eu acho que na advocacia criminal isso tende a ser mais comum, porque você tem menos bancas, né, menos bancas contratando, então é muito difícil você conseguir uma vaga, né? Então as pessoas, elas tendem a não conseguir estágio no início da carreira. É Sim. muito difícil você conseguir difícil. um estágio no início da carreira. E na prática a gente sabe que aquele estudante, aquele acadêmico, que desde o início ele dá a sorte, como foi a sorte que eu tive, de entrar numa estrutura específica, de uma matéria específica, quando você está se formando, você já basicamente está advogando, né? Porque as demandas que lhe são passadas já são demandas plenas de advogado. Então, eu acho que eu acabei encurtando, talvez, esse espaço assim, de já ter formado e já estar atuando, porque eu pude ter essa experiência, né? Entendi. E aí, decido fazer o voo solo, decido abrir a própria banca. Tinha alguns clientes, né? Algo que eu sempre me importei em cultivar. E quando a gente diz cultivar, e talvez um ponto legal da gente falar, não é cultivar de uma forma não pensada, assim, boas relações, que vamos falar, é o networking. Sim. Mas eu sempre fui muito objetivo em tentar entender se tinha um método para isso. Como realmente exercer isso de uma maneira leve, não forçada, mas me preocupando que eu precisava ter relações, né? Precisava ter relações com outros criminalistas, porque eu sabia, né, que lá na frente, quando eu eventualmente abrisse o próprio escritório, acaba que esses criminalistas já bem mais consolidados, sêniors,
serão eles que indicam algumas causas menores, quando eles não pegam essas causas, com outros advogados de outras áreas, e eu acho que isso também é um ponto muito importante. Acho que a advocacia criminal, ela vive dentro de uma bolha, né? Advogado criminalista parece que gosta de andar com advogado criminalista. E aí a dica que eu sempre dou para todo mundo que trabalha comigo é: não faça teu networking em cima da advocacia criminal. Né? Esses são seus concorrentes. Vá ser amigo do civilista, vá ser amigo do cara que faz tributário. Porque lá na frente são esses advogados que vão te fazer as boas indicações. Apesar de que também tem isso, né? Do criminalista que às vezes não atua naquele tipo... Por exemplo, você não atua em determinados tipos de causas, né? Não. E daí você acaba indicando, pô, não, André, esse caso aqui tem muito criminalista aqui em Brasília que não atua em lei de drogas, Sim, que não atua em crime sexual, que não atua, ou tem Tribunal do conflito. júri também, Tribunal do é. júri. Júri é algo que no escritório a gente não faz. E não faz porque eu acho que a trajetória de ter estudado, né, assim, todas as minhas formações, elas são em Direito Penal Econômico. Né? Então, logo depois que eu me formo, eu vou para a Espanha, faço uma especialização em Direito Penal Econômico, focando o estudo em corrupção e lavagem de dinheiro. Depois eu volto, já faço uma especialização no IDP, em processo penal e direito penal. O foco já era muito direcionado também a essa criminalidade econômica. E aí depois, quando eu pulo direto para o mestrado, o mestrado já era específico em direito penal econômico e compliance. Legal. E o doutorado hoje é em direito constitucional, mas obviamente a linha de pesquisa sendo também em direito penal econômico. E é interessante que outros grandes advogados, assim como você, falaram a mesma coisa. Tipo, me especializei, Calegari, por exemplo, falou, me especializei aqui em penal econômico e questão do júri, apesar de admirar, não é uma coisa que ele vai pegar assim, Sim. porque ele... Sim. Questão de opção, né? Posicionamento também, especialização. E eu admiro muito quem faz plenário, porque exige um preparo diferenciado. Sim. Assim, você tem que estar com o raciocínio muito apurado, você tem que estar muito preparado ali para o confronto. Então, é algo que o bom tribuno é aquele que está fazendo o júri, né? Não deixaria de pegar um júri de algum caso, eventualmente, por aquele lado raiz que eu disse lá atrás, Sim. né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns plenários e gostei muito. Mas não é aquilo pelo qual nos procuram, né? E, Bernardo, só para uma coisa que eu queria muito, cara, explorar para não passar o timing. Uhum. Na hora de tomar essa decisão, o que você levou em consideração? Poxa, tô saindo, nesse momento aqui eu vou ter que pagar aluguel, vou ter que Sim. pagar... Ou não, peraí, vou ficar sem sala por enquanto, atendo meus clientes num café, num restaurante, num coworking. No momento de sair, quais critérios você considerou para tomar a decisão? Então, eu estava, acho que, falando de networking por isso. Assim, eu já tinha um networking, eu já tinha alguns clientes que eu pessoalmente tinha levado para o escritório. Então, eu sabia, né, que numa eventual saída para fazer um voo solo, eu traria algum desses clientes comigo. Isso me fez até ter que ser um pouco mais pragmático e compreender que eu já precisava sair com uma estrutura. Direito penal, assim, a advocacia criminal, ela exige uma proximidade muito grande do cliente, né? A gente muitas vezes brinca, acho que isso é a maior piada de todo criminalista, que a gente às vezes acaba sendo mais psicólogo do que propriamente advogado. Sim. Então você precisa ter um espaço ali de reunião para você bem receber o teu cliente e para que ele se sinta acolhido. Então, como eu já tinha esses clientes que estavam habituados a um padrão muito alto, porque o escritório tinha um padrão muito alto, já era montado numa casa belíssima, uma infraestrutura incrível, eu sabia que minimamente eu precisava ter um bom espaço. Então, eu fiz um pé de meia, né? Me preparei para isso. Não foi, assim, do dia para a noite, mas também acaba sendo. Porque você acha que você fez a conta certa, não fez. Não fez. Essa conta parece que ela nunca é tão linear. E eu acabei ficando, né, para quem conhece Brasília, também no Lago Sul, mas eu aluguei uma sala comercial no Lago Sul. Não tinha naquele momento uma verba para já buscar uma estrutura maior, né, e pensar em uma casa era inviável. Mas fiz uma estrutura muito bacana, que tinha uma bela sala de reunião, que tinha uma boa estrutura ali para ter uma equipe de
4, 5 pessoas e também tinha uma sala bacana que eu poderia receber ali mais colegas até do que propriamente o cliente. Eu acho que cliente... acho que a gente vai falar disso em algum momento, mas assim, a relação com o cliente, para mim, ela é na sala de reunião. Eu sou muito cartesiano com isso. Eu acho que um pouco disso, assim, dessa escola que veio lá do Raul, e era algo que era muito posto, assim, em tudo aquilo que eu aprendi com o Daniel, de que cliente não é amigo, né? Então, você precisa ter uma respeitabilidade perante o cliente. Então, precisava dessa sala de reunião, precisava de uma sala de reunião bacana, me preparei para isso. E lá fomos nós, né? Abri o escritório e algo que foi muito interessante, assim, é que eu fiz os cálculos, como eu disse, a conta nunca é perfeita. E, pô, ficou bacana. Mas ali, naquele momento, também eu já não tinha mais nenhuma verba para fazer contratação de equipe. E não tinha verba nem para fazer contratação de uma secretária. Então, basicamente, o escritório foi aberto sem infra. Tinha a infra física, mas não tinha a infra de back-office. Né? E como é que estava a questão da demanda? Você já tinha seus clientes, já estavam muito altos, você deu conta ali? João, precisou mesmo contratar alguém urgentemente? Foi muito rápido. Foi muito rápido e isso é outra coisa também que eu vejo com muitos colegas que abrem escritório. A coisa acontece. Eu acho que quando você se prepara, quando você fez bem ali a base, a tendência é que as coisas aconteçam. Tanto que todos, assim, essa é uma máxima minha. Toda pessoa que vem conversar comigo, né, e pergunta, vale a pena abrir um escritório? Vale a pena sair de um escritório e abrir um escritório? Eu sempre digo que sim. Porque, primeiro, eu acho que eu tenho uma veia de empreendedor, de querer, de aceitar bem o risco. E o segundo ponto é que, às vezes, pensar que o mercado está saturado, de que não vai ter espaço, é, na verdade, uma grande inverdade. Porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então, aí voltando, né? Que assim, todo mundo que me pergunta, eu acabo trazendo esse mesmo ideal. E foi o ideal que eu coloquei ali na minha cabeça, né? Eu acho que você coloca um ideal na cabeça, um objetivo, e as coisas começaram a andar, João. Então, assim, em pouco tempo, aqueles clientes que eu tinha, né? E felizmente eu tinha alguns clientes que já tinham um ticket fixo mensal. E com o passar do tempo vieram vindo boas causas e as coisas foram acontecendo. E eu fiquei completamente sufocado, né? Completamente sufocado, tentando fazer a coisa girar sem infraestrutura. E o que você percebe? Por exemplo, assim, a primeira contratação que a gente fez foi a contratação de uma secretária, né? Uma secretária executiva. Por quê? Porque quando você não tem uma secretária executiva, você marca uma reunião às 3 da tarde, você não tem que estar lá às 3 da tarde. Você tem que estar lá às 2h30. Porque você tem que ligar o ar-condicionado, você tem que deixar uma água em cima da mesa. Então, você não pode chegar atrasado. E a verdade é que a rotina, muitas vezes, ela faz com que você se atrapalhe. Então, assim, você não pode deixar o cliente esperando na porta do escritório. Isso demonstra uma falta de profissionalismo muito grande. Sim. Então, assim, a primeira contratação foi a secretária e, na sequência, foi vindo a contratação da equipe. E muito com base no padrão de serviço que eu queria prestar. Então, assim, muita gente fala, não, o meu padrão de atendimento, o meu padrão de serviço, ele é diferenciado. Mas o que é ser diferenciado? Né? Para mim, e eu acho que até como cliente de outros escritórios, em demandas cíveis, de coisas pessoais que eu já passei na vida, como divórcio, etc., você compreende como outras pessoas fazem atendimento. E o padrão de atendimento, para mim, tinha que ser um padrão no qual o cliente, ele de fato, dentro do escritório, se sentiria uma pessoa muito bem acolhida. Então, assim, duas máximas
elas foram postas no início do escritório. No início era um sacrifício muito grande, porque eu basicamente fazia isso acontecer sozinho. E qual é essa máxima? Cliente não fica sem resposta. Cliente não fica sem resposta. Na advocacia criminal, a pessoa está lidando com algo que dói muito. Então, quando a pessoa te manda uma mensagem 11 horas da noite, meia-noite, você, de alguma maneira, podendo responder, você tem que responder. Eu não posso ter aquela lógica de pensar a dinâmica de horário comercial. Colocar uma mensagem padrão ali no WhatsApp Business dizendo, olha, nosso expediente vai de 9 às 19, amanhã retornamos. Não, isso não existe. A advocacia criminal não é para quem vê a profissão dessa maneira. Quem quer ser advogado criminal, para mim, tem que estar disposto a se sacrificar um pouco mais. Cara, isso é legal. Tem até uma coisa que eu acho que é legal comentar. Aqui no Mind Justice a gente tem várias iniciativas. Uma é uma comunidade de criminalistas. E uma das coisas que a gente faz pelo advogado ali é prestar um suporte técnico, jurisprudencial e tal. E a gente tem um time jurídico ali que o João coordena, tem 3 advogados. E, cara, eles sofrem na nossa mão ali, porque o advogado precisa dar uma resposta pro cliente. E o advogado vem se socorrer com a gente. Então, o advogado tá desesperado e, cara, nosso time sofre muito, porque a gente exige uma resposta muito rápida, né? O João exige ali, o João que sofre, o pessoal ali. Mas isso é uma coisa que é legal. Só antes de avançar na estrutura do escritório, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que serve pro João também, que é a seguinte. Irmão, tá muito claro, montou a estrutura, primeira contratação, uma secretária, vamos avançar nisso. Mas só um passinho para trás, o momento de transição. Tem muita gente que não consegue fazer, muita gente não, a maioria, não consegue fazer uma transição sadia. Sempre briga com o escritório que tá, ou faz uma transição sem transparência. Então, notei aqui que você sempre repôs o Daniel, meu mentor, etc e tal. Sim. A grande maioria nem pode falar o nome do escritório que trabalhou, porque saiu com, sabe, deixando aqueles 2 pés, assim, de lama na porta. O João também fez uma transição assim, foi com muito sucesso. O que você diz de recomendação para quem está pretendendo fazer essa transição para sair com a porta aberta? Acho que a gente sai aqui do direito e vai um pouco mais para as relações humanas, né? O Daniel, além de ser um grande mentor, continua sendo um dos meus grandes amigos, né? O Daniel, ele... Enfim, é uma pessoa diferenciada, acho que tem uma espiritualidade acima da média. E ele não só apoiou a transição, como até hoje me indica excelentes clientes. E especificamente, eu acho que eu nunca contei isso publicamente, e talvez depois ele brigue comigo, mas logo quando eu fui abrir o escritório e que a coisa já tinha decolado, eu já tinha marca, logo... E ele foi comigo na sala que eu tinha alugado para ver o espaço que eu ia montar, entusiasmado, né? Antes de contar, vou dar um passo para trás. Quando eu, de fato, ele tomei a decisão, uma das coisas que ele me disse é, você tá certo, porque quanto antes você abrir tua portinha, eu lembro até dessa frase, assim, mais cedo as coisas vão acontecer para você. Você vai ganhar a estrada. Né? Você vai ganhar traquejo. Então, ele me incentivou muito a isso. Porque ele sabia que era uma vontade íntima. E eu não estava... aquela coisa, no longo prazo, geraria uma insatisfação. Eu tá lá dentro, ainda que sócio, mas não fazendo as coisas do meu jeito. Porque, no fundo, o escritório tinha um dono. O dono é o fundador do escritório, o sócio majoritário. Então, assim... Fazer as coisas do seu jeito, infelizmente, é botar o carro na rua, né? E obviamente, existem outras histórias, né? De pessoas que acabam naturalmente assumindo essa proeminência dentro de uma banca e aí começam a colocar até o teu próprio DNA e a banca... Assim, não, eu fui, acho que até um pouco precoce. Mas, enfim, foi o feeling do momento. Então, essa questão da portinha. Mas aí voltando, né? Então, quando a gente foi lá visitar o escritório, e aí eu acho que ele se entusiasmou por mim, muito lembrando da história dele,
que é uma história belíssima, de um cara que construiu tudo sozinho, abriu também uma portinha um dia, foi correr atrás de cliente, não tem padrinho. Eu não tenho padrinho, né? Então, assim, meu pai é médico, minha mãe é dentista, ninguém da minha família vem da área do direito. Então, cara, é tentar, de fato, construir sozinho. E ali no cafezinho, a gente batendo papo, o escritório, acho que a sala de reunião já estava meio pronta e tal. Ele falou assim, e eu acho que eu reclamei com ele, que eu estava meio quebrado, apertado, estava difícil finalizar a obra. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu compro 20% do teu escritório. Cara, e fazia diferença aceitar, querer dar quantificar esses 20%. Naquele momento, teria sido maravilhoso, assim. E eu disse não. Então, eu acho que até hoje ele é meio bravo comigo, assim, de eu não ter deixado ele fazer esse investimento. Porque, graças a Deus, depois as coisas Rodada de investimento com nada ainda, né? Você tava com moral, pô. Mas, assim, eu tive muita sorte. Agora, voltando, Muito legal. respondendo de forma pragmática a tua pergunta. Eu acho uma tremenda burrice, André. Eu acho que quem sai chutando a porta, quem sai com relações danificadas, está perdendo uma chance de lembrar que lá na frente o mundo ele não gira, ele capota. Então, a pessoa que hoje ali você está até tendo com essa pessoa alguma discordância, algum mal-estar, mas lá na frente isso vai passar, né? Porque tempo é tempo, o tempo cura tudo, e lá na frente você vai fazer parceria, lá na frente você vai receber indicação. Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm que ter um pouco mais de QE do que QI para fazer esse tipo de cálculo, né? Coeficiência de inteligência propriamente dita muitas vezes não é a resposta. Coeficiência emocional é. Né? Então, a gente tem que saber internalizar essas coisas. E isso não é só para esse momento, mas eu acho que para tudo na vida e principalmente dentro da relação profissional. Né? Por exemplo, brigar com o cliente. O cliente não te pagou. Você vai brigar com o cliente? Possivelmente amanhã seja um cliente que volte a te procurar. Aconteceu um negócio ontem, cara. Um cliente que eu tinha lá em Montes Claros, 5 anos atrás, na época eu não fazia sentido, eu indiquei para um amigo. Ontem ele me apareceu no Instagram, assim, ele é um cara bem vida louca. Ele me apareceu no Instagram e falou, doutor André, cadê o doutor fulano de tal? Você tem contato? Eu falei, cara, tem 5 anos que eu não vejo. Ele falou, doutor, ele me processou, minhas contas estão tudo bloqueadas, eu não tô conseguindo fazer nada. Aí. É complicado, caso Muito criminal. bom. E, Bernardo, nesse tema ainda da transição, você falou da questão do networking, como é que você fez essa movimentação, assim? Acho que é bom falar pro pessoal o como, né? Tipo, saiu marcando reunião com o pessoal, tipo, tô abrindo meu escritório, você foi falando com esses advogados que não eram de advocacia criminal, qual que foi a estratégia ali? Quando eu estava acho que ali no 6º semestre, 7º semestre, acho que 7º, porque eu já trabalhava com o Tiziano, ainda não com o Pedro. Eu criei um grupo de WhatsApp, que é um grupo que existe até hoje. Eu acho que é um grupo que tem uns, 200 advogados. Acho que todos os advogados, assim, de uma geração de Brasília estão nesse grupo, que chama Amantes do Crime. E... Eu tô lá, marcando a presença lá, vendo a movimentação. E eu sempre busquei promover esse tipo de coisa, sabe, João? Assim, de aproximar pessoas. Eu acho que quando você aproxima pessoas, facilita a vida de pessoas. Então, assim, esse grupo serve para quê? Cara, colegas tiram dúvidas. Né? E eu sempre tentei fazer happy hour, juntar as pessoas. E isso muito dentro da advocacia criminal. E aí, outras coisas que eu acho que tem muito livro que vai trazer esse tipo de recomendação. Por exemplo, um livro que me impactou, assim, de pensar estratégia, de captação, de convencimento, persuasão. Gosto muito daquele livro As Armas da Persuasão, do Cialdini. Muito bom. Outro livro também que, para mim, é fundamental. Acho que qualquer pessoa que seja da área jurídica, mas especificamente da área criminal, tem que ler Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. E, por exemplo, isso é uma coisa minha, mas eu acho que... Será que é minha? Será que é inato? Ou será que eu desenvolvi?
Eu sou uma pessoa que eu tenho o aniversário de todo mundo com quem eu me relaciono na minha agenda. E dentro da possibilidade que eu tenho, eu sempre vou mandar um parabéns. Né? Então, você vai criando relações. Né? Hoje em dia, isso é muito tranquilo. Você, poxa, vi que fulano de tal fez aniversário. Aquilo ali está exposto no story do Instagram. Joga no teu calendário no ano que vem. Manda uma mensagem. Cria um laço, cria uma relação. Networking não vem só do networking. Networking vem daquilo que acontece quando você não está fazendo networking. Né? Até, assim, algo que... Uma coisa que demorou para que eu aprendesse é que, por exemplo, você vai... E fiz muito. Você perguntou, João, você foi bater na porta de todo mundo, entregar cartão? Fui. Nossa, acho que eu tinha uma lista, assim, fiz uma lista. Né? Tentei trazer uma métrica para isso, de chamar uma pessoa para almoçar, chamar uma pessoa para jantar, chamar uma pessoa para tomar um café, e levava, cara, cartão, e falava, tô abrindo escritório, se puder indicar, vou ficar muito grato. Falava um pouco do meu comprometimento com a forma de atuar. Mas uma coisa que eu demorei para aprender, e talvez, assim, eu acho que eu ainda não tenho idade nem cabelo branco suficiente, apesar de já ter alguns, e a barba que, infelizmente, tá indo pro brejo antes do que deveria. É que sempre quando eu chegava para conversar, por exemplo, sei lá, sentava com um amigo civilista, e eu ia muito direto na pauta do, abrir um escritório, me contrate. Parece que isso gera mais restrição do que adesão. Concordo. Quando eu entendi que o que importa é a relação e não você tentar afirmar a sua competência para que aquela pessoa lhe indique, então foca em criar a relação. Então, quando eu deixei de fazer esse pitch, né? Quando eu deixei de fazer essa proposta, assim, né? De chegar para as pessoas e já propondo, não, me indica cliente, vamos trabalhar junto, vamos construir uma parceria. E eu me preocupei mais em fazer a relação. Eu comecei a ter relações muito mais efetivas do que aquela que eu tentava forçar alguma coisa. Né? Parece que é um pouco daquela teoria da intenção paradoxal. Sabe? Sim. Aquilo que você deseja se afasta. Cara, sensacional. Agora voltando ali à estruturação do escritório. Então, primeira coisa, estrutura física. Você acha fundamental a estrutura física? Eu acho que na minha advocacia, sim. Na minha advocacia foi muito fundamental. Por quê? Sim. Porque os clientes que eu já tinha, né, esse networking que eu construí, eram de clientes que vão ao escritório. Fantástico. Que vão tomar cafezinho. Fantástico. Então, como eu já saí com alguma bagagem, eu já tinha esses clientes e aquela possível abertura de continuar tendo esse nicho de clientes. Fantástico. Agora, eu acho que aquele cara que talvez não passou por uma estruturação em outros escritórios, não construiu esse networking e vai tentar abrir o negócio e investir muito, por exemplo, no digital, ele vai atender gente de tudo quanto é lugar. Concordo. A maior ferramenta dele talvez não seja a sala de reunião, talvez seja a videoconferência. Sem dúvidas. Então, assim, estar em um coworking, ou se for uma pessoa muito organizada, estar em casa, ou num café, enfim, dentro do que cada um tem ali de possibilidades, pode funcionar muito bem. Fantástico. Para mim, não funcionaria. Até porque, a forma como eu habitualmente acabo organizando a minha vida, eu preciso do espaço físico. Então, eu tenho um escritório em casa. Um escritório super bacana em casa. Eu nunca trabalho em casa. Eu vou ao escritório. Sim. Entendeu? Até na pandemia. Assim, eu surtei quando não podia ir ao escritório. Mas logo depois, para advocacia, isso foi facultado. E eu continuei indo fisicamente ao escritório com toda a normalidade. Porque isso me faz bem. Assim, estar no escritório, estar trabalhando, me faz muito bem. E é muito legal essa visão, porque realmente no criminal a gente vê que o cliente, ele
Sim, obviamente são questões mais sensíveis. O cliente ele quer a proximidade ali, né? Eu sou advogado que atua mais em tribunais superiores, então acabo fazendo muita parceria com gente do país inteiro. Então, assim, videoconferência ocupa boa parte do meu tempo em termos de reuniões. Mas quando é cliente local, tem que ter espaço físico ali, tem que ter um ambiente reservado, porque assim, eu vejo algumas pessoas até falando, né? Tipo, não, porque atende lá na sala da OAB, atende num café. Cara, se não tiver outra opção, obviamente é o que tem. E tem que abraçar a oportunidade. Mas, assim, o cliente no criminal, ele não fica confortável num ambiente muito movimentado, né? Dependendo do crime ali, ele não quer ser visto, exatamente, não quer ser visto, ele quer falar de forma reservada. Então, é bom você ter essa visão, porque apenas reforça realmente essa ideia de que o criminal, ele precisa ali de uma estrutura física, né? Não é essencial, mas, assim, é importante. É importante, principalmente você falando do nicho, cara, faz todo sentido. Sim. Assim. Cara, até hoje na nossa estrutura, assim, a porta do escritório, nós temos 4 vagas comerciais para que os carros estacionem já na porta do escritório. Pô, que legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem 15 vagas no fundo do escritório. Internas ali. Internas, Então, é porque é uma casa, né? Essa Sim. referência de Brasília, assim, fica dentro do escritório. E tem clientes que vão optar por estacionar dentro do escritório. Outros não. Mas isso é uma diferença que a advocacia criminal tem das outras áreas, né? Sim. Aquele cliente, muitas vezes, assim, aí você fala, ele tá com medo de ser visto por quem? Bom, eu já atuei em casos muito midiáticos que o cliente estava com receio de ser visto por repórter, né? Por jornalista. Né? Assim, jornalista que fica na porta do escritório para fotografar o cliente descendo. Sim. Né? Coisas do gênero. E outro que ele simplesmente tem um receio maior de, às vezes, não ser visto, às vezes, por alguém que, de fato, o conhece para não ter que responder. Assim, onde você está indo? Sim. Né? O que você está fazendo aqui? Né? Então, assim... Mas isso é muito caso a caso, né? E, assim, a gente tem que começar por onde dá pé. Né? Esse primeiro escritório, inclusive... não era um espaço físico que era só meu. Eu dividia esse escritório com um colega, que era administrativista. Então, assim... Vocês fizeram a obra juntos? Cada um investiu metade? Sim, sim. Ah, bem inteligente. E cada um tinha seu escritório e foi o meio pelo qual eu encontrei para ter um escritório bacana. Se talvez não tivesse sido dessa maneira, eu não teria tido como. Então, buscar parceria. Excelente, excelente. Vocês ficaram quantos anos ali, Bernardo? Acho que 3 anos. 3 anos. 3 anos. Inicialmente a gente pegou uma sala, depois a gente pegou uma segunda sala. E aí chegou um momento que o escritório tinha ficado pequeno. Mas tinha ficado pequeno por outros aspectos também. Né? Porque eu acho que eu sempre fui inventivo. Então, eu sempre gostei de promover evento, promover palestras. Né? Eu presidi a Associação de Alunos Egressos da faculdade que me formei, que é o CEUB, aqui em Brasília. Atualmente, eu presido a Comissão de Ciências Criminais da OAB-DF. Então, de alguma maneira, eu sempre... Foi um sonho, assim, de ter um espaço para poder receber. Eu gosto disso aí também. E dentro ali da primeira estrutura, eu não tinha esse espaço. Né? E também a equipe foi crescendo, já não tinha mais espaço para a equipe para contratar mais ninguém. Né? Já tinha virado uma barulheira muito grande, porque era a sala da equipe, a minha sala ao lado, e só tinha uma porta de correr que separava isso. Então já tinha ficado uma coisa assim, nossa, precisava fazer uma videoconferência, não tinha muito espaço, só tinha uma sala de reunião. Isso, para mim, foi algo muito importante, porque no escritório a gente tem reuniões simultâneas ao mesmo tempo. Né? Então, às vezes, eu estou atendendo alguém na sala de reunião que eu tenho dentro da minha sala, algum coordenador está atendendo outro cliente em uma outra sala de reunião e outro em outra sala de reunião. Então, essas coisas foram se tornando muito simultâneas, e até para conseguir ter uma agenda mais programada, e isso é outro ponto. Eu acho que a gente podia falar de agenda. Vamos falar, eu queria falar de estruturação de equipe, agenda e entrar para os próximos passos ali da estruturação de um espaço maior.
Mas uma dúvida que é recorrente, eu queria te perguntar, e que você é muito caprichoso com isso, que é a questão da logo. Você é detalhista com esse negócio. Sim. É uma coisa assim... O cara é uma coisa impressionante. Chega no escritório, tem logo em tudo, é tudo no detalhe. E eu queria te perguntar sobre isso, cara. Qual que é a relevância que você vê de fazer uma logo? A gente entra no seu site, seu site é caprichado, assim, um negocinho é caprichoso, tem lá o currículo de todo mundo, a formatação, o design do site, ele tem um padrão diferente. É muito claro que você entrou ali com o cara, não, eu quero assim, assim, já tinha uma coisa diferente na cabeça. Sim. Queria te perguntar isso, a relevância de fazer uma logomarca, se vale a pena contratar alguém, não, faz no Canva ali mesmo, quando ganhar um pouco mais de dinheiro, faz uma coisa mais sofisticada. Já faz uma coisa mais sofisticada desde o início, vale mais uma logo bacana do que uma estrutura física, a depender do seu cenário. Site. Pô, já faz um site bacana desde o início, ou depois que a coisa for alinhando, faz o site. Queria saber a sua opinião sobre isso, pra gente avançar em estrutura e agenda. Eu acho que o mundo hoje ele é muito dividido entre o físico e o digital, mas são dois mundos muito concretos, né? Sim. Onde você terá primeiras impressões. Então, por exemplo, se alguém entra no teu site e o teu site ele é mal organizado, ele está desatualizado, ele tem cara de site que está ainda em construção, isso vai dizer a respeito de quem você é, né? Esse cliente, de alguma maneira, ele pode internalizar esse contexto de falta de organização. Faz sentido. Eu sou um cara detalhista e minimalista. Então, assim, eu acho que você tem todos os perfis. Eu gosto de coisas mais minimalistas, mais simples. Agora, ser minimalista, não ser minimalista, não tem nada a ver com ter um bom design. Eu acho que o design hoje comunica, né? Você ter uma logo bonita, que traga uma apresentação, e isso, consequentemente, vai alimentar um site. Hoje, obviamente, vai alimentar as redes sociais. Isso é impactante, isso é importante, isso demonstra o preciosismo que você tem com você próprio. Então, se você é uma pessoa que cuida bem das suas coisas, se você é uma pessoa que cuida bem daquilo que está inicialmente ao teu alcance, isso passa uma mensagem de que você vai cuidar bem da coisa do outro, né? Do problema do outro. Fantástico. Assim, até a gente traz aqui até agora um exemplo técnico de direito penal, teoria das janelas quebradas. Né? O que é a teoria das janelas quebradas aplicada à psicologia? Experimento conduzido em Nova York, você pega um carro, coloca num bairro muito pobre, uma periferia, e primeiro, inicialmente, você coloca esse carro intacto, tirado recentemente da concessionária. E aí você calcula e analisa quanto tempo demora para que esse carro seja avariado, né? E para que depois roubem o carro inteiro, né? Façam a depenação do carro. Quando o carro ele vai novo, eu não vou lembrar os dados exatos da pesquisa, mas demora até alguém trazer aquele primeiro ato de agressão. Mas depois que eu tenho o primeiro ato, e aí é onde vem o segundo experimento, que eu já coloco o carro com uma janela quebrada. Então, no primeiro momento, esse primeiro carro demora para que ele seja ali dilapidado, e no segundo momento, quando a janela já vai quebrada, ele é dilapidado instantaneamente. Como que a gente traz isso para a vida prática? Cara, se a minha mesa ela é totalmente desconexa, totalmente bagunçada, isso de alguma maneira vai refletir na nossa vida, né? Assim, você ser um pouco produto do meio. Então, você ser cuidadoso em ter um bom material, em entender, por exemplo, um pouco de visual law. De visual law. E não no sentido de visual law, assim, nossa, vamos ser super inventivos. Até porque eu não sou nesse ponto. Eu sou mais tradicional. Mas de ser objetivo, né? Qual fonte é a fonte que as pessoas leem melhor? Qual o espaçamento? E hoje em dia você tem conteúdo sobre isso à disposição.
à disposição, sejam em redes sociais, seja no YouTube, obviamente o YouTube sendo uma delas, mas assim, no próprio Instagram, se quiser ficar vendo Reels sobre isso, assim, on repeat lá, 24 horas, você vai. Agora, tem muito conteúdo também no YouTube, tem curso sobre isso. Então, assim, fazendo Canvas, contratar um designer, tem gente que não vai ter a capacidade de, no primeiro momento, contratar um designer. Mas então, para um pouco, entende como funciona o Canva, assiste uns vídeos, tenta você, então, fazer uma logo melhor do que aquela primeira que você tentaria fazer, né? Eu acho isso importante, né? E, Fantástico. agora trazendo para o espaço físico e até para encerrar a resposta, no fundo, assim, ter logomarca, apostar nisso, a gente pode olhar por um aspecto, assim, um pouco de ego. Pode até ser. Eu acho que no começo eu tinha muito o ego de falar, eu quero a minha placa, eu quero o escritório com o meu nome. Depois de um tempo, o próprio escritório deixou de ter oficialmente assim meu nome, né, Bernardo Fenelon Advocacia, para virar uma sigla, BFA. Sim. Então, são coisas que naturalmente você vai trabalhando internamente. Agora, no fundo, o que é isso? Isso é branding. Isso é branding. Fantástico. Né? Se você tem uma marca, você tem uma identidade visual, as pessoas elas vão se habituando com aquilo, né? Para uma pessoa lembrar que você existe, ela tem que ter 5 pontos de contato com você, né? A partir do momento que ela tem 5 pontos de contato com você, e você é ali introduzido na vida daquela pessoa, de alguma maneira você pode se tornar uma referência. Você tem O toda a branding razão. está dentro disso. Cara, sensacional. Interessante. Você vai entrar na questão da estruturação da equipe? Vamos entrar em estruturação. E só fazer um comentário, tem uma frase que é muito legal, que é do Thiago Brunet. Ele escreve num livro chamado Especialista em Pessoas, que ele diz assim, você atrai o que você comunica. Isso serve para pessoas, isso serve para cliente, isso serve para dilapidação do carro, isso serve para tudo, né? Você atrai o que você comunica. Então, o que você está falando tem tudo a ver com isso. Sim. Muito bom. Estruturação de equipe. Pois é, eu vi que você fez um comentário falando sobre a questão da sala já estar cheia e tudo. Você falou assim, meu coordenador, por exemplo, um coordenador está atendendo um cliente. Se puder entrar um pouco nessa questão das atribuições, se apenas o coordenador tem esse papel, se existe um manual claro assim para a equipe, e olha, o coordenador tem essas atribuições, estagiário tem essas, controle tem essas. Se puder falar um pouco sobre Claro. isso. E emendando na pergunta do João, o que eu acho que é legal? Você fazer a escalada também da ordem de contratação. Então ficou muito claro que primeiro é a secretária. Legal. Segundo é o quê? Já é o coordenador, já é um cara sênior? Ou não? Comecei pelo júnior e depois trouxe o sênior depois. Que eu acho que essa ordem também é um desafio, né? Pô, contrata um advogado já, ou contrata um estagiário. Pega um estagiário já um pouco mais... Que até os estagiários tem isso, né? Tem o estagiário que você vai pagar, pô, milão, quinhentão. Eu fui estagiário de quinhentão. Eu não sei se... 400, depois eu vou pra 500. Então, pô, eu já contrato um estagiário mais, pô, do 9º período ali, 10º período, que eu vou pagar um pouco mais. André, eu trabalhei com o Raul. Eu paguei para trabalhar com o Raul, porque eu ganhava R$200. Trabalhei quase 1 ano e meio, ganhava R$200 para pagar a gasolina. Caramba. Então, assim, o que eu vejo é que quem realmente tem vontade de aprender é o que traz o diferencial. Eu tava ali para aprender, eu não tava ali para pensar em bolsa. Concordo. Mas também, vamos ser muito franco, assim, meus pais têm uma condição financeira que eles podiam me ajudar. Tem gente que, obviamente, não vai ter essa... Não tô aqui tentando ser impositivo com isso, é óbvio. Inclusive, no escritório, a gente tem uma excelente bolsa estágio. Então, a gente preza muito, assim, pelo bem-estar. A gente sabe como ter uma boa bolsa ajuda, né, as pessoas no dia a dia. Bom, assim, eu acho que é muito difícil responder essa pergunta, porque... Hoje eu saberia responder ela, mas naquela época eu não saberia. Porque o que acontece? Eu não tinha verba, né, para fazer talvez a contratação que eu achasse ideal, né? Então, a primeira contratação que eu Faz fiz... o seguinte, ideal e real, assim. Pô, o ideal que eu faria isso. O que eu fiz na época foi isso. Eu dei muita sorte. Eu contratei uma advogada brilhante, Mariana, hoje trabalha com outro colega, tenho um carinho muito grande por ela. E ela trabalhou comigo quase 4 anos. Então, primeira contratação foi uma advogada. Foi uma advogada júnior. Tinha
pouco tempo de formada, não gostava muito de direito penal, mas não tinha tido nenhuma experiência mais marcante com escritório de criminal, né? Então, assim, primeiro grande contato já foi com o escritório, ficou no escritório 4 anos e hoje está já há alguns anos em outra Depois da grande Mariana, daí teve estagiário. Aí foi estagiário, né? Já foi um estagiário para auxiliar a Mariana, né? Então eu sempre, o meu ideal, até porque eu já tinha vindo de outros escritórios e era o que eu acreditava que funcionava bem, era você trazer núcleos, né? Então você vai ter uma equipe, essa equipe vai ser composta por um advogado, por um estagiário. E aí eu posso ir abrandando essa equipe, né? Eu vou ter um sênior, embaixo do sênior eu vou ter um júnior, embaixo do júnior um pleno, né? Hoje dentro da advocacia, é aquilo que a gente fala, se a gente for levar isso possível, isso é tão mais bem estruturado em escritórios, né? Esses full services, big firms, mas dentro do criminal não, mas a ótica perfeita para mim é você ter equipes nuclearizadas em que a equipe inteira compreenda o caso, não só o coordenador ou o júnior. Então, como que eu sempre estruturei? Todo cliente se cria um grupo de trabalho para esse cliente, né? Esse grupo de trabalho, ele vai ter toda a equipe do escritório. A equipe que atenda aquele cliente. Então, o coordenador do caso, o júnior do caso, o estagiário do caso e a secretária executiva. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, um padrão nosso sempre foi: cliente não fica sem resposta. Excelente. Tem muitas perguntas que o cliente faz que eu não preciso do sênior coordenador, do sócio, respondendo. O excelente estagiário, quase advogado, que é o que a gente cultiva pra caramba lá no escritório, ele já tem plena capacidade de responder. Principalmente questões de andamento, tipo, aconteceu uma certidão aqui, o que significa? O estagiário sabe traduzir. Uma métrica que nós temos, né? A gente tem uma planilha até com um certo grau de BI, né? De inteligência artificial, que todos os clientes do escritório, mensalmente, eles recebem uma comunicação nossa, independente de ter ou não ter andamento, independente de ter ou não ter movimentação, independente de ter algo a comunicar ou não. Então, às vezes, a mensagem é: estou te mandando uma mensagem para dizer que eu não tenho nada para te mandar. Mas por quê? Porque o cliente tem que saber que você está lembrando dele. E essa é a cultura do escritório, né? Essa é a cultura do escritório. Sensacional. Então, todos os meses, isso apita pra gente. É por data. Então, por exemplo, se eu mando agora a mensagem para um cliente, eu já vou ter uma alteração da data em que eu falei com ele. Então, dali a um mês, esse sistema apita para mim. Na verdade, ele é um cheque justamente para não me deixar ficar mais de um mês sem falar com qualquer cliente do escritório. Que é o que empresas têm de sucesso do cliente, né? É basicamente uma estrutura de CS aplicada à advocacia, que é a primeira pessoa que eu escuto falar. Exatamente. Assim, de maneira geral. E qual que é a ferramenta aí? A gente fez uma planilha com BI. Interessante. Né? E hoje, a gente tirou o escritório... E é uma grande sugestão que eu vou dar. Eu devia, inclusive... André, a gente podia, inclusive, pensar em montar um curso disso. Porque a Microsoft ainda não está me pagando, tá? E deveria. Porque eu tenho incorporado isso tanto nas empresas para as quais a gente advoga, inclusive de colegas parceiros que veem o nosso sistema acabam por aderir a ele. WhatsApp é algo que te deixa louco. Sim. Porque a gente, infelizmente, acaba misturando a vida pessoal e a privada. Eu sou do tipo que eu jamais teria 2 telefones. Até porque eu ia esquecer eu ia perder esse telefone toda semana. Então, você acaba misturando muito as duas coisas. Quando, sei lá, o escritório tinha 15 clientes, todo cliente tinha seu grupo no WhatsApp. GT, tracinho, o nome do cliente.
Quando o escritório passou a ter 50, 60, 70, 100, quando passou disso, chegou um momento que não dava mais. Entende? Se eu até pegar até aqui o próprio... Não vou poder virar porque tem os nomes, mas mostro aqui para vocês. Se eu botar aqui, por exemplo, e fizer o que eu vou ter de GT antigo... Aham, absurdo. Meu Deus. Entendeu? Aham. E não acaba. E chega uma hora que esse fator de organização, ele acaba trazendo desorganização. Quando isso aconteceu, eu fui atrás de sistema. Testamos alguns específicos para advocacia. E tem bons sistemas. Eu, inclusive, sou muito fã do Astreia, que é um programa, inclusive, com o qual trabalhamos, mas hoje trabalhamos mais no acompanhamento de movimentações processuais. Mas o que realmente move um escritório? É a comunicação. Então, você tem que investir numa boa comunicação. E eu achei que o sistema não estava ali tão bem me atendendo, achava que o WhatsApp, né, nessa comunicação, tanto dos grupos de trabalho com o cliente, quanto com os grupos de trabalho interno de equipe, estavam ficando volumosos demais e estava tendo perda de informação, ruído. Por quê? Porque o WhatsApp ele é sequencial. Então, se agora eu estiver falando do cliente B, alguém vir e falar do cliente C, alguém vem e volta e fala do A, que tinha sido falado lá na semana passada, essa informação fica truncada. E eu posso, primeiro, deixar de ver alguma coisa que era importante e eu deveria ver, ou alguém do escritório precisava ver, o que era ali o direcionamento. Então, até aquela marcação com arroba, às vezes aquilo passa, a gente sabe que passa em grupo. E depois, quando você quer organizar você quer buscar alguma coisa, é difícil fazer essa busca, porque você tem todo o conteúdo ali mesclado. Então, eu fui atrás de uma plataforma que me permitisse organizar melhor o escritório. E a plataforma que eu mais me identifiquei é o Teams. Por quê? Porque no Teams você consegue estruturar a equipe, depois você consegue estruturar canais. Então, dentro de uma equipe, você vai ter os canais. Então, vamos supor, eu vou colocar uma equipe do coordenador José. E abaixo, nos canais, eu vou ter todos os casos. O que é bom disso? A marcação, ela, diferente do WhatsApp, ela é direcionada, é muito mais visual. Você usa isso única e exclusivamente para trabalho. Então, você não está ali tendo uma mistura de pessoal. E o último ponto. Dentro do próprio canal, quando você vai mandar uma informação, você vai colocar isso numa bolha. Então, por exemplo, eu vou colocar lá e vou colocar... As pessoas comentam embaixo ali, né? Exato. Resposta à acusação do cliente X. Toda a comunicação a respeito da resposta à acusação vai ficar nessa bolha. Se eu for mudar de assunto e falar, por exemplo, sobre a, restituição de um bem, eu não vou falar nessa bolha, eu vou criar uma outra bolha. Sim. Então, a informação ela fica catalogada muito melhor. Sem dúvidas. E qual é a grande ferramenta do advogado? É o Word. Sim, e está integrado com... Ele está integrado. Então, outra coisa no escritório foi fundamental foi parar de ter versão 1, versão 2, versão 3, versão X daquela mesma peça, porque em algum momento isso pode gerar confusão. Sim. Né? Eu acho que eu estou corrigindo a versão certa, mas na verdade eu não estou. Não, esse arquivo, pela integração que a Microsoft faz, ele é corrigido dentro do próprio aplicativo. Então, todas as modificações são feitas no mesmo arquivo. Isso é excelente. Né? Então, assim, saber manejar essas ferramentas não tem só o Teams, tem excelentes outras, né? Sim. O Trello é muito bom, né? O Notion é muito bom. São Sim. ferramentas que fazem algo parecido. Optei pela Microsoft porque já era a plataforma que eu utilizava. E também tem muitas integrações nativas ali, né? Que facilitam. Que é uma coisa muito comum em empresa, né? Por exemplo, no MindJuice a gente usa o Nectar para um segmento, a gente usa o Monday para outro segmento. E tem outras tantas ali. O Monday é o de tarefas, né? O Monday de tarefas, que é uma coisa um pouco mais sofisticada que o Trello. Não tem como avançar
ficou desorganizado, né, cara? Sim, sim. Efetivamente, isso é uma verdade. Então, assim, aí falando em sistema, investir nisso, entendeu? Não tô falando que esse é o melhor. Sei lá, pra mim é. Sim. Mas eu acho que você investir em organização é algo muito importante. Porque Muito bom. esse fluxo de cliente, ele acontece. Então, um dia você tem 5 clientes, daqui a pouco você vai ter 50. Sim. E você vai ter que acautelar essa documentação. E tem mais uma coisa, Bernardo, que eu acho que é legal. O WhatsApp, ele é algo muito fácil pro cliente. Então ele tá ali mexendo no WhatsApp, ele vê o grupinho do GT, ele fala, acho que eu vou ali perguntar pro meu advogado como é que tá o meu processo. Quando você desloca para um ambiente que não é dificultoso, que é simplório também, né? Que tem um aplicativo no celular muito fácil. Só que como não é uma coisa que o cara tá ali dentro, ele vai ali para as coisas realmente importantes, Exatamente. que têm relevância para fazer perguntas. E não para só dar uma passeada ali, não tô fazendo nada, vou encher o saco do meu advogado. Sim. Então, acho que é uma sacada fantástica aqui. Pô, parabéns, cara, pela organização. Muito legal. E é bom, assim, eu acho que a organização liberta, sabe? Você... Por exemplo, hoje, esse sistema, para mim, ele é quase um segundo cérebro. Porque todas as informações, elas ficam condensadas com título, né? Toda a discussão que foi feita ali, as peças. Então, eventualmente, alguém deixa o escritório, né? E aquela pessoa fazia parte daquela equipe e eu preciso fazer uma contratação. Eu não preciso parar e explicar o caso todo. A primeira coisa que eu falo é, entra dentro do aplicativo, lê o caso todo. Se a pessoa lê o caso todo, como ele se originou ali, todas as informações já estão postas. Então, isso facilita também a gestão. O que seria impossível no grupo de WhatsApp, né? Impossível. Porque ele não faz sentido. Não, se a pessoa entrar no grupo de WhatsApp, não vai ter o histórico. Não. Então, você não vai liberar o WhatsApp, Sim, é só ler verdade, aqui a discussão. Não teria nem o histórico, é Mas verdade. mesmo assim, cara, mesmo se for no Telegram, que tem histórico, por exemplo, cara, como é sequencial... Fica não, é que aqui eu tava bagunçado, falando disso aqui, daí mesmo que você marque ali, né, e Isso. tá falando daqui, cara, é uma Fica bagunça, é uma bagunçado, merda, não tem faz como. sentido. Então, assim, eu acho que vale a pena muito investir nessa organização logística, sabe? Você ter as pastas organizadas, você saber buscar os arquivos. Por exemplo, hoje o cliente, até falando em produção, né? Eu chego hoje e, querendo ou não, a nossa cabeça é feita de sinapse, feita de sinestesia. Eu quero dizer, não, olha, a gente está aqui com um recurso especial. Então, a gente está fazendo um recurso especial, fazendo um recurso extraordinário, e eu quero me reportar a um caso, porque eu falo, olha, na peça tal, tem tal tese, na jurisprudência tal que a gente usou, na peça tal, vai ter cabimento nesse caso. Se eu não tiver uma organização, Não encontra. isso vira um salve-se quem puder. Onde é que está esse documento? Cadê o documento? Não encontro o documento. Entendeu? Bagunça. Ter organização facilita trabalho. Facilita trabalho. E outra coisa, E evita retrabalho, né? evita retrabalho. Evita retrabalho. Eu tenho pânico de retrabalho. Tudo que eu puder evitar para tirar o retrabalho, nós, de fato, fazemos. Assim. Tanto que hoje, né, o ideal de ter controladoria dentro do escritório é para isso. Por quê? Porque muitas vezes você, inconscientemente, tem 2 pessoas trabalhando em uma demanda. Sim, E cachorro que tem muito dono, muitas vezes morre de fome. é isso aí mesmo. Então, ter organização e aí a controladoria ela vem muito para delimitação de tarefas. Né? Então, a gente usa o aplicativo nativo da Microsoft, que é o Planner, para fazer a designação de tarefas, mas a gente tem... Tudo que está acontecendo no escritório está acontecendo por meio de tarefas. Então, todo mundo tem ali meio que seu dia planejado, com um certo cronograma. Mas isso é mais importante. Por que isso é tão importante? Assim, eu também pensar que eu preciso saber o que as pessoas estão fazendo para bem gerir. Para saber se eu tenho alguém no escritório com 50 tarefas ou com 10. Porque se eu tiver com alguém que tenha 50 e outro com 10, eu vou poder remanejar, tornar a vida daquela que está com 50 mais fácil. Remanejando algumas tarefas que eu possa vir a remanejar para outra. E a gente só tem como ter esse tipo de feeling quando você tem dado. Com certeza. Né? Então, dado, assim, essa organização te possibilita ter dados. Cara, aqui entrando agora num ponto que eu acho que é legal. Falamos de toda essa caminhada. Como está a estrutura atual do escritório?
Nós temos 2 coordenadores de equipe, né? Legal. Sócios, né? Com porcentagens. Temos uma controller. Temos um advogado que hoje ele está remoto ao escritório, até porque a gente atende também em São Paulo, Sim. com estrutura física, inclusive em um code share com outro escritório. E temos 4 estagiários. Legal. Total de 8 pessoas? Não fiz as contas. Acho que 11. Porque aí vem também as 2 secretárias executivas, Ah, que são muito importantes. Né? Então, peraí. Uma de cada equipe. Não é uma de cada equipe. Elas se apoiam, se ajudam. Uma auxilia mais nos nossos projetos de comunicação social, né? A gente tem dentro do escritório uma veia de tentar produzir conteúdo, né? A gente conversou já muito sobre isso, sim. né? Assim, a gente acha que uma forma de servirmos, de ajudar as outras pessoas é produzir conteúdo. Né? Conteúdo. A gente até não trabalha a ideia de só autopromoção do escritório. Sim. No sentido de, eu vou só divulgar tudo aquilo que eu fiz. Então, por exemplo, eu dei uma entrevista para o veículo de comunicação tal. Não é só essa divulgação, sabe? Aquele card frio. Não, a gente realmente produz conteúdo. E é bem bom. Fala aí pro pessoal saber, a sua rede social e do... O meu arroba é Bernardo Fenelon, né? Sem E a outra ponto, sem underline, sem nada. ponto. Arroba Bernardo Fenelon. Pronto. A do escritório é arroba bfa.lo. É, na verdade, um landing page. Né? Então, basicamente, como se fosse um site. A gente não coloca muito conteúdo dentro dessa página. A gente só divulga realmente stories. Né? A gente não publica posts. Sim. Posts, né? E agora a gente tem uma nova rede que está até em construção, que é o Hub Criminal. Muito legal. Que é uma ideia de trazer colegas, não só do nosso escritório, para essa produção audiovisual de conteúdo. Né? Por quê? Porque assim como a gente tinha essa vontade, a gente foi vendo que vários outros colegas tinham, porque vinham conversar comigo, falando, como é que você está fazendo esse conteúdo? E aí chegou um momento que eu falei, cara, vamos fazer conteúdo legal. Eu acho que a gente pode jogar, assim, para esse universo, um conteúdo bacana, com uma curadoria bacana. Enfim, a gente Já falamos muito sobre isso aí. muito nisso, tem muita coisa para alinhar, inclusive já te convidando, João, para Convite aceito. participar, gravar vídeo de conteúdo mesmo. Aí é até mais pedante, né? No sentido de é um conteúdo teórico, a gente quer realmente tentar capacitar, né? As pessoas, trazer aquela teoria que muitas vezes não é posta assim em graduação, porque todo mundo se estuda muito por meio de manual e deixa depois de estudar. E quem vai para a advocacia criminal sabe isso, que aqueles autores que realmente vão te dar um norte não estão muitas vezes naquela bibliografia da graduação. Não tá. Muito bom. Não mesmo. Não mesmo. Daí, beleza, estamos com essa estrutura aí agora, 2 secretárias, Isso. 2 coordenadores. Quantos advogados você falou? Tem 2 coordenadores, mais 2 advogados. Mais 2 advogados. Mais 2 advogados. Uma, inclusive, é controller. E depois 4 estagiários. Controle. Já perdi as contas de novo. Mais de 10. É mais de 10. Vantagem. E isso é muito cíclico, né? Porque, por exemplo, em 2019, a gente chegou a montar uma operação fixa no Rio. Né? Então, tínhamos lá um advogado contratado específico para nos atender. Chegamos a ter uma estrutura fixa em Goiânia. Né? E Que coisa, também não sabia disso. tivemos um advogado nos atendendo. E por que desmobilizamos? Porque essas estruturas, elas muitas vezes acabam sendo necessárias em razão de um cliente. Entendi. Então, para atender muitas vezes um cliente, uma demanda, você precisa de designar alguém. Recentemente, um cliente nosso, a gente fazendo uma estruturação grande de compliance, uma das decisões que nós tivemos a gente precisa internalizar alguém dentro da empresa. Né? Então, Entendi. a gente mudou um pouco essa dinâmica. Antigamente, eu acho que eu tinha mais energia, eu via essas oportunidades como, será que não vale a pena abrir um braço em outro estado? Entendi. Hoje eu já não tenho mais tanta energia assim.
E aí a gente tem sido mais pragmático e tem preferido internalizar alguém da equipe dentro da própria empresa. Cara, uma pergunta, que eu acho que essa também é uma questão agora para o advogado que já está prosperando, que já está acontecendo e quer dar um passo, que exige coragem, mas exige também outros elementos. Atualmente você foi por uma puta de uma estrutura, né? Um negócio assim, muito legal. Até quando eu te conheci, eu me lembro, a gente foi almoçar, tal, conversando, e eu falei, cara jovem, eu falei, pô, Bernardo, cara, você prosperou rápido, né? Ele falou, não foi rápido não, pô. Foi rápido não, demorou, tô batendo testa aí tem bastante tempo. Não, e assim, nem considero assim, André. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Sim. Eu acho que uma das coisas que eu levo para mim é menos ego. Assim, você se levar muito a sério não é algo que leva ninguém a lugar nenhum. Sim. Acho que pessoas que se levam muito a sério, tem uma metáfora, até primeira vez que eu ouvi essa não uma metáfora, acho que uma analogia, uma história, então uma anedota, né? Fazendo uma analogia assim com ego. Escutei isso até do ministro Barroso, de que o equilibrista, quando ele está em cima da corda, ele não pode esquecer que ele tem uma corda, né? Porque senão ele cai da corda, né? Então, eu acho que nesse processo de crescimento, nesse processo de construção, você tem que evitar o tempo todo, assim, trazer qualquer, sabe, grau de soberba. Sim. Né? Eu não me levo a sério. Assim, tanto que, por exemplo, no escritório, ninguém se trata por doutor. Ninguém se trata por doutor. É uma forma nossa, assim, né? Todo mundo se trata pelo primeiro nome, pelo apelido. Um pouco de contrariedade a esse formalismo da advocacia, que muitas vezes demanda, assim, eu quero que me chamem de doutor. Assim, então, a minha equipe, Sim. porque trabalha no escritório, vai me chamar de doutor. Não, de forma alguma. Eu concordo totalmente. Não precisa disso. Cara, aqui a pergunta que eu iria te fazer dentro desse contexto. Na hora de tomar essa decisão, de dar um grande passo, cara, a estrutura lá é legal. Você fez um grande investimento. Poxa, a maioria dos advogados não tem nem sala de reunião. Você tem lá 2 salas de reuniões, uma gigantesca. Eu já fui lá num evento que você fez no escritório. Cara, a área externa é uma área confortável. Cara, um escritório que é bonito. Você caprichou ali nos detalhes. Eu queria te ouvir sobre isso, cara. Quais ingredientes o advogado tem que avaliar na hora de montar uma grande estrutura? E uma pergunta que eu acho que essa é a mais forte. O dinheiro, ele vem antes ou ele vem depois? Quer dizer, fechei um puta contrato, tô tranquilo, vou lá e vou montar a estrutura. Ou, já tô tranquilo, eu acho que eu preciso dessa estrutura para eu mudar o patamar da advocacia. Sabe? A estrutura, ela vem depois do patamar ou ela projeta um próximo patamar? Queria te escutar sobre isso. Até te adiantando, o Tiziano, por exemplo, falou, André, eu acho... Ele até falou, cara, isso tem no filme do McDonald's. Você tem que ter mais máquinas para vender mais sorvetes, mais casquinhas, ou seu movimento aumentou, aí sim você vai comprar mais máquinas. Queria escutar a sua opinião sobre essa questão. Eu não acho que tem regra fixa, né? Não tem. Eu acho que não tem, assim, partindo da premissa que não tem regra fixa. No caso do escritório, assim, o primeiro ponto foi a estrutura que nós tínhamos ficou pequena. Quando ela ficou pequena e a gente teve que ampliar, foi um valor muito monetário. Aqui em Brasília, para quem não é de Brasília, mas quem vai compreender, o metro quadrado comercial ele é muito caro. Muito. Aqui, então, nesse prédio, Jesus está repreendido. Exatamente. Demais. Esse, na verdade, é um dos mais caros. Sim. Eu acho que esse e talvez o Brasília Shopping são os melhores, né? Sim. Esse é um dos melhores, o Brasil 21. E quando você faz o cálculo do espaço que você precisa num prédio comercial e, às vezes, o espaço de uma casa, na ponta do lápis, isso fica muito parecido, né? Fica mesmo. Por quê? Porque no espaço comercial você vai ter o condomínio, na casa você não vai ter. Muitas vezes você precisa ter vagas a mais, né? E aí você tem que alugar essas vagas.
Né? Você precisa ter vaga, poxa, você tem sócio, você tem coordenador, você tem uma equipe que precisa de vaga. Sim. Né? Que tem que... E não é nem... Eu não tô aqui nem dizendo por uma questão hierárquica, não por isso, mas, poxa, porque a pessoa tem que entrar, tem que sair rápido, não pode ficar perdendo tempo ali procurando uma vaga. Cara, o sinal aqui do Brasil 21 demora 5 minutos. O cara que para do outro lado da rua ali é muito demorado, cara. É complicado mesmo. Então, você, botando na ponta do lápis, você faz esse cálculo. Faz sentido. Quando eu fiz esse cálculo, eu achei que era mais vantajoso já ir para uma estrutura maior. E, de novo, quando nós fizemos... Quando, assim, esse movimento foi feito, foi outro momento de Provação. provação. Foi outro momento de provação. As coisas já vinham caminhando bem? Já vinham caminhando bem. Mas você partir por uma estrutura muito maior, você aumenta exponencialmente seu centro de custos ali. Né? Eu acho que deve ter aumentado pelo menos em 35%, pelo menos, do dia para a noite. Por ter feito essa mudança. Agora, o que esse espaço me trouxe? Esse espaço me trouxe um auditório, que talvez, na conta paralela com o espaço comercial, eu não fosse ter. Né? Então, me trouxe uma estrutura de auditório para promover evento, me trouxe uma estrutura social para promover eventos não tão vinculados a conteúdo, mas vinculados a networking social. Eu fui lá no lançamento do seu livro, que foi muito sim, legal. Por exemplo, pude fazer o lançamento do livro dentro do próprio escritório. Possibilita para a equipe muito mais qualidade de vida. Então, por exemplo, a equipe tem... Cara, a gente fez uma conveniência onde tem um monte de comida bacana, fitness, e tem, obviamente, sempre um chocolate, uma coisa assim. Um espaço de convivência muito bacana para arborizado, com planta, para as pessoas poderem se sentir bem, né? Então, assim, foi pensando no futuro, né? Agora, indo para a pergunta mesmo. Esse espaço, a estrutura, te gerou novas oportunidades, assim, que você acha? Sem dúvida, sem dúvida. Seria muito, assim, inverídico se eu dissesse que não. É claro que você ir para uma estrutura maior demonstra que aquele motor tem mais capacidade de trabalhar. Fantástico. Né? O cliente, quando ele te procura, talvez ele percebe que o fato daquela estrutura ser bacana, por detrás dela também vai ter uma equipe bacana. Mas isso também não é uma regra posta. Eu nunca... E isso é uma convicção que eu tenho. Quando, ainda no outro escritório, eu não acho que nenhum cliente deixaria de me contratar porque eu não tinha um escritório grande, com tanta infraestrutura. Porque os clientes que me procuram muito pela técnica. Né? Então, é o outro lado. Né? A gente está aqui falando muito de escritório, mas por detrás do escritório tem pessoas. Fantástico. Eu, na trajetória, me preocupei muito em trazer um lado técnico. Né? Então, eu fui estudar. Então, assim, existe uma bagagem jurídica que não é só a infra do escritório. O cliente que está contratando o escritório, ele sabe que o atendimento do escritório, ele não vai ser só precioso porque no cafezinho que a gente serve, a gente coloca um chocolate. Não, porque todo mundo que está ali tem um baita de um currículo. Né? E todo mundo hoje no escritório tem um currículo bacana. Né? E a gente até incentiva isso. Então, por exemplo, assim, quem vem trabalhando conosco desde o início, desde o estágio, a gente sempre promove formação. Né? Então, capacitando as pessoas, custeando cursos. Agora mesmo, recentemente, e aí é uma coisa muito pessoal minha, eu acredito que a escrita, né? Já que a gente se comunica pela escrita, ela tem que ser perfeita. Então, pelo menos uma vez no ano, a gente promove um curso de reciclagem de português jurídico. Então, a gente acabou de promover esse último módulo, eu acho que até ainda tem mais 2 aulas, e a gente contrata o professor Wanderson Mello, que é um craque em português jurídico, foi durante muitos anos revisor do STJ, para aprimorar a própria escrita do escritório.
Então, assim, não é só a infra, é também o conteúdo. Eu acho que quando você junta o conteúdo com a infra, aí as coisas tendem a acontecer. Muito bom. E nesse tema, em relação ao investimento do escritório, né? Você falou da porcentagem que aumentou do gasto. No podcast com o Rodrigo Zeidan e com o Tiziano, a gente até falou um pouco sobre isso. Como reinvestir os valores dos contratos? Você tem algum método, tem alguma porcentagem estabelecida? Quanto vai para o escritório? Ou varia conforme o caso? Como é que é? Então, aí vem talvez um defeito, assim. Eu sempre fui muito pragmático no sentido de sempre ter uma estrutura financeira muito ajustada, ter uma reserva, mas eu nunca tinha especificado isso de uma forma mais objetiva, né? A partir do ano passado, se não me engano, acho que março do ano passado, nós trouxemos um controller financeiro. Então, ele não trabalha de forma fixa no escritório, mas ele cuida de toda a estruturação financeira do escritório. E aí a gente passou a ter métricas distintas. Então, por exemplo, o escritório hoje reserva, tá? A gente sabe, tem que pagar 13º. Então, isso já vai... Uma reserva disso já vai sendo feita desde o começo. Tem que pagar seguro, sei lá, de incêndio do escritório. Já tem uma reserva para isso. Né? No caso, tributo, IPTU. Tem que pagar o IPTU do escritório. Já tem uma reserva para isso. Então, hoje, e eu não sou um cara de números, então não era algo inato meu, assim, mas tivemos também que desenvolver. Né? Porque muitas vezes isso é um erro, eu acho que é um erro, assim, que ele acaba sendo meio natural à advocacia criminal, é você não ter um fluxo contínuo, porque criminalista tende a cobrar muito como? Prolabore e êxito. Os caras dão uma bolada ali e fica um período. Você não tem os contratos fixos, né? Então, escritórios que já têm contratos fixos se organizam muito melhor. Né? Se organizam muito melhor. Cara, isso é um negócio que eu acho que é legal mencionar, que é o seguinte. Muitas vezes, o cara que tá crescendo rápido demais, e acontece, ele se embanana mais do que aquele que tá quebrado. Porque o que tá crescendo rápido demais, cara, ele vê dinheiro entrando, ele recebe uma bolada, pum, recebe uma segunda. O cara, pô, tô voando, cara. Eu tô voando, já vai lá, começa, compra carro, terno, tem mesmo que investir nessas questões todas, só que ele não faz essa previsão, né? Daí fica 2 meses sem um contrato, né? Eu acho que tá até com custo fixo. E assim, né, André? Eu acho que antes de investir, eu acho que você tem que estar... Volta lá naquela parte da organização, né? Eu acho que você sempre tem que estar, assim, impecável. Né? Porque isso transmite quem você é. Concordo. Agora, assim, esse impecável, ele não precisa ser inverídico. Né? Eu não acredito em coisas que não têm essência. Então, por exemplo, assim, eu vou comprar um carro tal, vou me endividar para aparentar algo. Eu não considero muito essa linha, sabe? Sim. Assim, eu acho que... Tem até um vídeo muito, muito bacana. Eu já lembro o nome da professora do vídeo, mas até um vídeo do TED, que o título dele é Fake It Until You Make It, né? Finja até você conseguir. E aí no final ela diz, não é que você precisa continuar fingindo, mas é porque essa intenção de fingir, ela te transforma. Esse fingir não é o fingir do estelionato. Pratique o estelionato. Não, esse fingir se comporte como. Se comporte como. Então, assim, por que eu até falei, o carro, o terno... Não, eu acho que você vai trazendo... As coisas, elas têm que ter realidade, até porque a parte basilar, ela tem que estar sendo atendida. E qual é a parte basilar? Conteúdo. Pô, e formação jurídica é algo caro. É algo caro.
né? Uma especialização em uma boa universidade privada, ou até mesmo assim, numa excelente universidade pública, muitas vezes você vai ter o deslocamento, você vai ter hospedagem. Isso é algo muito caro, né? Então, assim, o que vem antes, né? Eu acho que antes vem o investimento no conteúdo, né? E, de alguma maneira, aquele que consegue equilibrar as duas coisas, ele tende a ter um resultado melhor, né? Cara, fantástico. Muito bom. João, eu tenho aqui algumas perguntas finais. Tem alguma coisa aí que você quer explorar mais? Nessa questão da formação da equipe ali, você tem alguma programação, assim, tipo, tantos cursos o pessoal vai fazer? Tem ali um cronograma do ano ou depende muito da demanda? Como é que funciona? Sabe por que eu não tenho, João? Porque eu fui muito forjado, assim, né? Foi algo que eu aprendi muito, assim, durante a minha trajetória, algo que até o Daniel, que foi esse grande mentor, me trouxe muito, é que primeiro você contrata caráter. O resto você ensina. Então, eu não vou estar preocupado se a pessoa tem especialização X, mestrado Y. Porque muitas vezes você conhece pessoas que têm especialização X, formação tal, e não performam. E talvez você tenha outras pessoas que elas ainda não têm toda essa bagagem acadêmica, mas elas são extremamente dedicadas, extremamente resolutivas e aprenderam conteúdo sem precisar desse título que tem um quê de perfumaria. Sim. Demais. Né? Eu acho que a gente esquece um pouco de dizer assim a realidade. Até recentemente um estagiário que estava se formando me perguntou: olha, eu estou formando, qual especialização eu faço? E me trouxe assim 2 opções entre 2 instituições. E era presencial. E aí a resposta que eu dei a ele foi: tá, o que você precisa nesse momento? Você precisa do networking? Você precisa ir para dentro da especialização para fazer networking? Você precisa da especialização porque isso é emblemático ao teu currículo? Né? Porque você precisa provar algo para alguém? E acabei recomendando uma pós-graduação online da PUC do Rio Grande do Sul, do Auri, que eu acho que o conteúdo é incrível, e os cursos do IBCCRIM, que são cursos incríveis. Por quê? Porque naquele momento, para aquele colega que já era um colega, eu achava que era melhor gastar tempo dentro do escritório, peticionando mais, e que esse conteúdo viesse de uma forma mais densa. Sim. Pelo digital. Totalmente. Pelo digital. Né? Quando, enfim, sei lá, primeira pós-graduação, não tinha muita coisa digital. Não tinha. Entendeu? Mesmo. Hoje tem muita coisa boa, e vocês, como a Sim. Jus, são prova viva. Cara, e tem um negócio. Mas assim, quando eu perguntei sobre questão de formação, eu nem falo de formação acadêmica, né? Eu falo de formação, assim, como você falou do curso de português jurídico. Mas vocês têm algum cronograma, assim? Porque eu pergunto isso que lá no MindJus, até nas imersões que a gente faz, muita gente comenta, assim, tipo, cara, a gente pega lá o conteúdo, né? Tipo, um grande advogado aí, o Auro comentou, cara gigante lá de Goiânia, comentou assim, não, a gente pega ali a equipe, e acho que toda segunda-feira que ele falou, né? A gente pega a equipe e assiste uma aula do MindJus com a equipe, a gente anota, debate. Tipo assim, vocês têm algum... Porque você falou essa questão do curso do português jurídico, né? Tipo, vocês têm um cronograma ali ou, tipo, depende da demanda? E, tipo, ó, a gente precisa melhorar nesse ponto, então vamos estudar aqui. Como é que é? Isso acaba acontecendo, mas o que mais acontece? E aí eu vou ser muito transparente, assim. O fluxo hoje dentro do escritório processual é muito grande. Então, as próprias causas obrigam estudos específicos. Pronto, legal. Entendeu?
tentar criar hoje, dentro da dinâmica que nós temos, um programático, é possível, já fizemos, no intuito de vamos fazer vamos ler um livro, até mais para um lúdico. Sim. Né? Tipo um clube de leitura, de vamos pegar uma jurisprudência e fazer essa leitura. Agora, eu não sou muito fã de coisa que começa e não termina. Né? Aliás, nem que não termina, de coisa que começa e não tem continuidade. O fluxo hoje é muito grande, né? Então, eu acho que isso vem para um próximo crescimento. Assim, quando a gente tiver um RH, né? Muito legal. A gente ainda não está nesse estágio, mas é um sonho, sabe? De poder ter um RH, de poder ter, às vezes, alguém dentro do escritório que seja... que tenha uma função específica de pesquisa com viés acadêmico para promover isso e coordenar isso. Muito legal. Entendeu? Hoje, com toda a transparência do mundo, a equipe do escritório, ela já gira a 200 por hora e, assim, com muito comprometimento. Não dá para a gente querer girar a 200 por hora no motor a combustão e ainda colocar mais, sei lá, uns 50 km por hora de um motor elétrico que a gente ainda não tem. Sim. O dia que tivermos esse motor, essas novas funções, eu acho muito bacana. Mas o que nós temos, né, na prática? O escritório, ele é 100% integrado. Então, como todo mundo está sabendo de tudo, nós debatemos muito. Então, toda semana, a gente faz uma reunião de pauta. E nessa reunião de pauta, a gente passa todos os casos. E nessa passagem dos casos, tudo acaba sendo contextualizado para a equipe toda. Então, por que essa tese? Por que essa jurisprudência? Por que isso? Por que aquilo? E outro ponto que eu faço, e faço muito, gostaria de poder fazer mais, o fluxo muitas vezes não permite, mas é algo assim, quando eu digo o fluxo não permite, mas é algo que a gente faz assim, semanalmente. É o tipo de correção que eu chamo de correção se vira nos 30. Que eu abro a peça dentro da sala de reunião para a equipe toda e essa correção é feita, né, na frente da equipe em conjunto com a equipe. Isso por si só acaba sendo uma forma que a gente tem de estimular, porque eu vou lá e escrevo um parágrafo contextualizando, sei lá, algo sobre a lavagem. Por que que isso aqui especificamente não teria uma tipicidade, etc. Eu escrevo, alguém me pergunta, eu explico. Sim. Entendeu? Depois eu determino a busca específica de uma jurisprudência tal, ou eu mesmo vou lá numa peça, pego isso, né? E tudo bem, hoje o meu tempo especificamente, ele é mais reduzido, porque eu tenho muita coisa externa, né? Sim. Pô, tem audiência, tem sustentação, tem despacho, muita reunião, mas isso é cultural no escritório. Então, mesmo que eu não faça, né, os coordenadores farão. Existe uma legal. cultura de estudo. Existe legal, legal. uma cultura, na verdade, holística dessa integração, assim. Essa palavra bem da moda aí, holística, mas realmente há uma total integração. É difícil você perguntar. É até algo que me surpreenderia muito perguntar algo assim, aleatório dentro do escritório, de qualquer cliente, alguém não saber responder. Que coisa massa, Que cara. legal. Meu irmão, caminhando pro final, até sobre isso, Bernardo, só comentando mesmo. O que a gente fez ali no MindJus, cara? Dentro da nossa plataforma, a gente criou uma estrutura pro escritório, pro advogado conseguir aumentar o patamar técnico do escritório. Então, a gente criou uma série de ferramentas, não pro advogado, mas para a equipe dele. Por exemplo, isso que você está falando, tem uma conexão muito legal. O João gravou um curso lá que a gente chama, o curso chama Construção Estratégica de Peças Criminais. Ele começa como? Ele começa escrevendo, ensinando como formatar uma petição. Então, como formatar no Word, como formatar no Docs. Que tem, tá? Segunda aula, que o João faz também, como escrever bem. Então, trabalhou em gabinete de desembargador, tal, e na advocacia. Depois ele vai trabalhando as principais peças do processo penal ali, do dia a dia,
em peças reais, tarja o nome ali e faz isso aí, tipo, se vira nos 30 real ali, sabe? Galera, recurso especial. Então começou aqui, ó. Vai do endereçamento do recurso especial até os pedidos. E faz isso, cara, com casos reais, que muitas vezes o escritório não tem estrutura, o advogado não tem tempo para fazer. Sim. E não tem um coordenador como você tem. Então, a gente estrutura ali. E outros tantos cursos. Mas só para reforçar a importância disso que você faz e para dizer o seguinte, muitas vezes o advogado que não tem recurso para ter um coordenador ou tá sem tempo, o cara tem uma plataforma como a nossa ali, o cara vai pagar uma baba por mês, por ano e tem acesso a isso. Sim. E mantém a equipe num giro, cara, alto, né? Uma equipe competente. Tá com dúvida? Vai lá ver a aula de recurso especial, do endereçamento aos pedidos, a aula de regimental, a aula de extraordinário, a aula de sei lá o quê. Não, e isso que vocês fazem é incrível, porque, na verdade, é o contemporâneo, né? Assim, é contemporâneo ao momento, é contemporâneo ao que está em pauta, é contemporâneo ao que está em uso. Sim. Muitas vezes, assim, ali, poxa, a pessoa acaba de ser contratada, né? Principalmente quem está começando nessa advocacia do zero, a pessoa é contratada. Poxa, primeira vez que vai fazer, a pessoa está ali, acompanhou inquérito, acompanhou custódia, fez resposta à acusação, fez até instrução. Nunca fez, por exemplo, um recurso especial. E aí? Vai deixar de pegar o recurso especial? Não vai. Não dá. E vai sair correndo aos 46 para abrir manual de prática jurídica? Não vai. Não vai. Né? Então, isso que vocês proporcionam é muito legal, né? Irmão, pra gente ferramenta é fechar, legal. cara, livros que você recomenda pra turma, que tá querendo começar o escritório, livros que foram impactantes pra você. O que você diz? Eu acho que os dois que eu disse no começo, assim, eles não são tão jurídicos, mas são, assim, fundamentais. Eu acho que esse livro, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, são livros muito importantes. Por quê? Os títulos não têm nada a ver com conteúdo. Sim. Sim. Né? Então, por exemplo, As Armas da Persuasão. A pessoa acha que é o quê? Vai me ensinar... Vai só manipular, pessoa- não. Na verdade, esse livro é um grande manual de comunicação, Concordo. estratégia e marketing. Então, para quem está começando algo, criando algo, é fundamental saber como se divulgar, de que jeito se divulgar. E o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da mesma maneira, eu acho que ele extrapola muito o título, porque o que ele ensina? Né? Ele ensina como você pode melhorar a sua habilidade de se relacionar. Então, o título parece muito assim, nossa, ele vai te ensinar a conhecer um monte de gente nova e persuadir essas pessoas. Parece que é isso. Não, não tem nada a ver. Nada. Dentro das tuas próprias relações, como expor melhor a sua ideia. Né? Nós que somos, poxa, criminalistas, a gente vive do debate, a gente vive da discussão. O que esse livro ensina muito? Como você pode expor uma ideia sem desmerecer a ideia do outro. Fantástico. E como, por meio de... E aí, trazendo pesquisas, como isso é muito mais efetivo do que se você quisesse ganhar tudo no grito. Né? Então, assim, esses dois livros são muito... São livros que eu gostei muito. Deixa eu abrir aqui os meus livros. Se tem mais algum. Vamos lá. Então, 2 livros, legal. Fiquei a recomendação pra turma. Ao vivo aqui, turma. Vamos lá. Aí um livro que é maravilhoso. Maravilhoso. Um livro do Ryan Holiday, que é O Ego é o Inimigo. Acho que esse livro também Livro é um fininho, livro, né? Livro fininho. É um livro que vale muito a pena ser lido. Eu acho que no meio do caminho as pessoas se perdem muito e acabam muito aquela coisa assim, do sai obrigado, não sai obrigado. Muitas coisas, essas brigas muitas vezes estão dentro da gente Sim, e não no externo. Então, totalmente. esse livro é bacana também para isso. Meu irmão, pra fechar, cara, um recado pro advogado, pra advogada, pra aquele que tá querendo montar seu escritório, pra aquele que já montou seu escritório, a estrutura tá pequena, mas pô, não sabe se vai adiante, se monta estrutura maior. Pra aquele advogado que tá querendo
caminhar nessa trajetória que você percorreu? Eu acho que, primeiro, persistir e acreditar, assim como eu acreditei que o mercado não está saturado e que tem espaço para todo mundo. Né? Persistir, acreditar e lembrar que tem espaço para todo mundo. E se juntar conteúdo com a vontade de empreender, que a gente está falando aqui muito especificamente dessa questão de abrir um escritório, eu acho que não tem como dar errado. Cara, fantástico. Não dá errado. João, que papo, hein, velho? Muito bom. Massa muito bom. demais. Distou de tudo que a gente já fez aqui. Uma coisa realmente Não, agregou prática. demais, Não, demais. eu tô- Porque trouxe outra visão, assim, com outro tema. Foi muito bom. Não, eu Irmão. fico muito feliz de não ter, eu acho que talvez seja a primeira vez que eu tenha participado de algo que não tenha sido conteúdo. Poxa, eu não vim aqui falar de lavagem, eu não vim aqui falar de corrupção, eu não vim aqui falar de colaboração premiada, que é um tema que... Não, eu queria, né? Mas o André não deixou. pô. Pois é, o João já foi. Eu falei, não, pô, volta A aqui. gente já marca outro aí pra falar sobre esse tema. Muito bem, Mas foi irmão. muito bom, muito obrigado. Eu hein? que agradeço, Obrigado, cara. gente. Eu que agradeço. Vou dizer de novo o que eu disse no começo e o quanto eu sou fã de vocês, assim, e o quanto vocês têm revolucionado esse networking da advocacia criminal, possibilitado uma interseção e de uma forma verdadeira, né? Trazendo conteúdo bacana que acrescenta a vida das pessoas e na formação das pessoas. Então, as plataformas que vocês têm, os eventos que vocês promovem, esse tipo de conteúdo, ainda que mais lúdico, ajuda muito as pessoas. Quem dera eu, se lá no início tivesse tido tanta informação, conteúdo bacana e gente bacana para entender um pouco mais a dinâmica. Irmão, obrigado pela sua generosidade, abrindo tantas questões aqui, sensíveis. E uma coisa que é legal, Bernardo, tem muitas pessoas que têm acesso a você, que vão lá no seu escritório se aconselhar, tomam um café. E o Bernardo é um cara caprichoso, os negócios são tudo com nome, tal, aquela coisa. Toma um café lá no escritório, pergunta pro Bernardo, abre meu escritório? Não, pode se aconselhar. Mas existem realidades distintas aí no Brasil inteiro, e às vezes numa conversa como essa, a pessoa, ela que tá escutando, eu e o João fazemos, às vezes, desse desafortunado que tá ali começando e tá escutando os seus conselhos, tá bebendo da sua fonte, uma coisa que é restrita, que poucas pessoas têm acesso. Então, cara, obrigado pela generosidade, pela abertura, por trazer tudo isso aqui. E pra você, eu até tava falando aqui, pô, Bernardo, vamos fazer um tour no seu escritório aí. Se ele abrir pra gente, nós vamos lá fazer um vídeo, filmar lá, fazer uma coisa. Vocês vão ver como é legal. E outra coisa que é legal também, você é um cara jovem. Então, às vezes, a gente recebe aqui grandes medalhões, pessoas fantásticas, que têm estruturas que são, assim, sensacionais. Mas, às vezes, o advogado que tá começando tá muito distante dele, sabe? Ele fala, pô, mas o fulano de tal não vai ter como chegar lá, sabe? Não, é impossível. Quando vê um cara jovem como você fala, pô, o Bernardo é um cara jovem, fez. Então, gera uma aproximação, né? Então, cara, sensacional, sua trajetória é sensacional, o que você tem conquistado, pô, parabéns por tudo. E pra você, advogada que tá nos acompanhando até agora, se inscreve no canal, a gente, pô, tem uma pauta extensa aqui, busca, disputa espaço nessas agendas, pô, super tumultuadas, pra trazer essas pessoas aqui, por quase 2 horas de conversa, com um conteúdo que a gente prepara, a gente não chega aqui pra fazer freestyle de maneira nenhuma. Se inscreve, se te impactou, pô, comenta aqui, isso é uma coisa que é importante. Manda mensagem pro Bernardo lá, pô, Bernardo, segue ele lá no Instagram, pô, Bernardo, escutei seu podcast, cara, sensacional, abri meu escritório por influência sua, obrigado, você me inspirou. Isso faz com que o tempo dele aqui, que ele não tá ganhando nada pra estar aqui, vale a pena, faça diferença. Pô, fui no podcast e mudei a vida das pessoas. Então isso é uma coisa que é muito importante. Curta, comenta, manda mensagem pra gente, para que nós tenhamos a impressão, a sensação de que isso está fazendo diferença na sua vida. E isso importa muito. Um abraço para todos e vamos que vamos.